Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. O sol já se escondia atrás dos morros quando montei meu cavalo branco para voltar para casa. Mais um dia de negócios em Goiânia, mais um monte de papéis assinados, mais dinheiro entrando na conta. Aos 52 anos, eu tinha tudo que um homem poderia querer. Fazendas espalhadas pelo interior de Goiás, rebanhos que se perdiam de vista, contas bancárias que eu nem sabia mais o valor exato. Mas ali, montado no trovão, meu companheiro de 15 anos, eu sentia o mesmo vazio de sempre, o mesmo buraco no peito que o dinheiro nunca conseguiu preencher. Marina, minha esposa, já devia estar em casa preparando o jantar. Ou melhor, mandando a cozinheira preparar, porque ela mesma não botava a mão na massa há anos. Depois que ficamos ricos, ela mudou. Virou uma pessoa que eu às vezes não reconhecia. Sempre pronta para humilhar quem considerava inferior, sempre com aquele sorriso falso nos lábios quando falava com os empregados. "Vai devagar, trovão", murmurei, passando a mão no pescoço do animal. "Não tenho pressa de chegar em casa mesmo." A estrada de terra batida estava poeirenta, como sempre ficava no final do dia. O cheiro de capim seco misturado com diesel dos caminhões que passavam me lembrava da minha infância, quando eu ainda sonhava em ter uma vida diferente, antes de descobrir que dinheiro não compra paz de espírito. Foi quando senti aquele cheiro estranho. No começo, pensei que fosse algum animal morto na beira da estrada. Acontecia muito por ali, principalmente com o movimento dos caminhões. Mas havia algo diferente naquele odor, algo que fez meu estômago se revirar e meu coração disparar sem eu saber por quê. Trovão empinou as orelhas e diminuiu o passo sozinho. Ele também tinha sentido. "O que foi, menino?" Perguntei baixinho, mas minha voz saiu mais tensa do que eu esperava. Era ali na curva, onde sempre jogavam lixo. Sacos plásticos espalhados, resto de comida apodrecendo, garrafas quebradas brilhando no chão. Um lugar que eu sempre passava rápido demais para não ver a sujeira. Mas hoje, alguma coisa me obrigou a olhar. E foi quando vi, entre os entulhos, meio coberta por um saco de lixo rasgado, uma figura humana, pequena, frágil. Uma mão pálida aparecia por baixo do plástico sujo. Meu sangue gelou. Desmontei do trovão tão rápido que quase caí. Minhas pernas tremiam enquanto me aproximava, pisando nos cacos de vidro sem sentir, empurrando os sacos de lixo para o lado com as mãos. Uma jovem. Não devia ter mais que 20 anos. Estava desmaiada, com o rosto coberto de arranhões e a roupa rasgada. Mas o que fez meu mundo parar foi ver a barriga redonda por baixo da blusa suja. Grávida. "Meu Deus!" As palavras saíram num sussurro. Ajoelhei ao lado dela e encostei a mão na testa. Estava ardendo de febre. A respiração era fraca, quase imperceptível. Os lábios ressecados, rachados. Não sabia há quanto tempo estava ali, mas pelo estado em que se encontrava, não aguentaria muito mais. 2 vidas. Ali, jogadas no meio do lixo, como se não valessem nada. Algo se partiu dentro do meu peito. Uma dor que eu não sentia há muito tempo, desde que aprendi a endurecer o coração para sobreviver no mundo dos negócios. Por um segundo, vi o rosto do meu próprio filho que nunca nasceu, 15 anos atrás, quando Marina perdeu o bebê no 6º mês de gestação. Não podia deixar acontecer de novo. Não com essa menina, não com esse bebê. Ergui ela no colo com cuidado, sentindo o peso leve do corpo desnutrido contra meu peito. Estava gelada, apesar da febre, tremendo mesmo inconsciente. Subi no trovão segurando ela firme, e o cavalo pareceu entender a urgência. Nunca tinha corrido tanto na vida. O vento batia no meu rosto, secando as lágrimas que eu nem percebi que estavam caindo. A cada galope, eu sentia o coração dela batendo fraco contra o meu peito, lutando para continuar.
A cada segundo, uma vida que pendia por um fio. Aguenta, menina, falei baixinho, mesmo sabendo que ela não podia me ouvir. Aguenta que já chegamos. A sede da fazenda apareceu no horizonte como uma salvação. As luzes da casa grande, o barulho dos cascos do trovão no cascalho da entrada, os cachorros latindo. Marina apareceu na varanda, provavelmente irritada por eu ter chegado tarde para o jantar. Mas quando me viu descendo do cavalo com aquela jovem nos braços, a expressão dela mudou completamente. Não para preocupação ou compaixão. Para nojo, para raiva. "Roberto, que diabos é isso?" gritou descendo os degraus da varanda. "Que menina suja é essa?" "Uma pessoa que precisa de ajuda", respondi firme, passando direto por ela. "Chama o Dr. Henrique. Agora. Não vou chamar médico nenhum para essa vagabunda." Marina me seguiu para dentro da casa, falando alto demais. "Olha o estado dessa criatura. Deve ter todo tipo de doença." Parei no meio da sala e me virei para ela, ainda com a jovem nos braços. O que vi no rosto da minha esposa me deixou com mais raiva do que jamais tinha sentido na vida. Desprezo puro. Como se aquela menina fosse menos que um animal. "Marina!" Minha voz saiu baixa, perigosa. "Você vai chamar o Dr. Henrique agora, ou eu chamo. Mas ela não vai morrer na minha casa por falta de atendimento." Por um momento, algo no meu tom deve ter assustado ela, porque recuou um passo, mas logo voltou à carga, cruzando os braços. "E quando essa história toda der problema, quando descobrirem que você trouxe uma desconhecida para dentro de casa, já pensou no que vão dizer?" Não respondi. Só subi as escadas, levando a jovem para o quarto de hóspedes. Ela gemeu baixinho quando a coloquei na cama, o primeiro sinal de vida desde que a encontrei. Era um som de dor, mas também de alívio. Como se soubesse, mesmo inconsciente, que estava segura. Cobri ela com os lençóis limpos e fiquei ali parado, observando. Mesmo com o rosto machucado e o cabelo sujo, dava para ver que era bonita, mas tinha algo mais. Uma tristeza profunda marcada nas feições, cicatrizes que não eram só físicas. O que tinha acontecido com essa menina? Quem tinha feito aquilo com ela? E por que estava sozinha, grávida, jogada no meio do lixo para morrer? Foram essas perguntas que ficaram martelando na minha cabeça até o Dr. Henrique chegar, 1 hora depois. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar para sempre, mesmo sem eu saber. Porque às vezes o destino bota alguém no nosso caminho não para que a gente salve essa pessoa, mas para que ela nos salve também. Dr. Henrique chegou com a maleta médica nas mãos e a cara de quem tinha sido arrancado do jantar em família. Conhecia ele há mais de 20 anos, desde que me estabeleci na região. Um homem bom, daqueles que ainda faziam medicina por vocação, não só por dinheiro. "Roberto, que situação é essa?" perguntou, subindo as escadas comigo. "Encontrei ela na beira da estrada, doutor. Grávida, desnutrida, com febre alta. Não sei há quanto tempo estava ali." Entramos no quarto onde a jovem estava deitada. A luz do abajur mostrava melhor o estado em que ela se encontrava. Dr. Henrique fez um barulho baixinho com a garganta, daqueles que médico faz quando a situação é grave. "Quanto tempo de gestação você acha que ela tem?" "Não sei, doutor, mas pela barriga deve estar perto do final." Ele abriu a maleta e começou o exame. Verificou a pressão, escutou o coração dela e do bebê, examinou os ferimentos. Eu ficava na porta, ansioso, observando cada movimento dele. Marina apareceu na entrada do quarto, mas não entrou. Só ficou ali parada, de braços cruzados, com aquela cara de irritação. "A pressão está muito baixa", Dr. Henrique murmurou, mais para si mesmo. "Desidratação severa. Esses machucados. Alguns são antigos, outros mais recentes." "Como assim antigos?" Ele me olhou com uma expressão séria que eu não gostei nada. "Roberto, esses ferimentos não foram de uma queda ou acidente. Alguém fez isso com ela."
E não foi a primeira vez. Senti o sangue subir à cabeça. As mãos se fecharam em punhos, sem eu perceber. Tem certeza? Infelizmente, sim. Já vi casos parecidos. Ele balançou a cabeça, voltando a examinar a jovem. O bebê parece estar bem, considerando as circunstâncias. Mas ela está muito debilitada. Precisa de soro, antibióticos, alimentação adequada e, principalmente, descanso e segurança. Foi quando escutamos um gemido baixinho. A menina estava mexendo a cabeça, os olhos começando a se abrir devagar. Dr. Henrique se aproximou dela. Calma, filha, você está segura agora. Ela abriu os olhos completamente e a primeira coisa que fez foi tentar se levantar, assustada. O movimento foi tão brusco que Dr. Henrique teve que segurar ela pelos ombros. Não me machuquem, gritou com a voz rouca e desesperada. Por favor, pelo meu filho. Ninguém vai te machucar, disse Dr. Henrique com voz calma. Você está na casa do Sr. Roberto. Ele te encontrou na estrada e trouxe você para cá. Ela me olhou então, e eu vi o medo estampado naqueles olhos castanhos. Medo de mim, de mais um homem que poderia machucá-la. Qual é seu nome, filha? Perguntei baixinho, tentando não assustá-la mais. Ana, sussurrou. Ana Lúcia. Prazer, Ana. Eu sou Roberto, e você está segura aqui, pode acreditar. Ela me estudou por um momento, como se tentasse decifrar se eu estava falando a verdade. Depois olhou para o doutor, para Marina parada na porta com cara feia e de volta para mim. O meu bebê. Ela pôs as mãos na barriga da aflita. Está tudo bem com ele? Está sim, Dr. Henrique respondeu com um sorriso. Forte e saudável. Mas você precisa cuidar de si mesma também. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Ana pensou por um momento, como se fosse difícil lembrar. Acho que anteontem. Ou foi ontem? Não sei mais. Meu coração apertou. 2 dias sem comer, grávida, jogada na estrada. Que tipo de pessoa faz isso com uma mulher grávida? Roberto, Dr. Henrique se virou para mim. Preciso aplicar o soro nela agora. Depois vou deixar algumas medicações. Ela não pode se mover muito pelos próximos dias. Não posso ficar. Ana tentou se levantar de novo. Eles vão me encontrar, vão me levar de volta. Quem? Perguntei. Ela me olhou com terror nos olhos. Meu marido, a família dele, eles não podem saber que eu estou aqui. Marina fez um barulho de irritação na porta. Tá vendo, Roberto? Problema é pouco. Agora você trouxe uma fugitiva para dentro da nossa casa. Marina! Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ana se encolheu na cama, tremendo. Percebi que meu tom de voz tinha assustado ela de novo. Respirei fundo e me aproximei devagar. Ana, você pode me contar o que aconteceu? Por que você estava na estrada? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, a voz dela era quase um sussurro. Eu fugi. Não aguentava mais apanhar. Não aguentava mais eles me tratarem como se eu fosse um objeto. Seu marido te batia? Ele e a família toda. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Quando descobriram que eu estava grávida, ficou pior. Diziam que se fosse menina, não prestava para nada. Se fosse menino, iam me tirar ele assim que nascesse. Dr. Henrique e eu trocamos um olhar. Marina continuava na porta, mas pelo menos tinha parado de reclamar. Por isso você fugiu? Perguntei. Na primeira chance que tive, peguei o pouco dinheiro que consegui juntar escondido e fugi. Mas o dinheiro acabou. Não tinha onde dormir, onde comer. Ela soluçou. Achei que ia morrer ali na estrada, eu e meu filho. Mas não morreu, disse firme. E não vai morrer. Você está segura aqui. O senhor não entende. Ana me olhou com desespero. A família do meu marido tem muito poder, muito dinheiro. Eles vão me procurar em todo lugar. E quando me acharem... Não terminou a frase, mas não precisava. O medo nos olhos dela dizia tudo. Dr. Henrique terminou de aplicar o soro e se virou para mim.
Roberto, posso falar com você lá embaixo? Descemos para as escadas, deixando Ana deitada. Marina nos seguiu, ainda com cara de poucos amigos. Doutor, pode falar na frente dela mesma, disse apontando para minha esposa. Afinal, é casa dela também. A situação é delicada, Dr. Henrique começou. Essa menina foi muito maltratada. Os ferimentos mostram que foi espancada várias vezes. E pelo estado nutricional dela, estava sendo privada de comida também. Que tipo de monstro faz isso? Perguntei, sentindo a raiva crescer no peito. Infelizmente, vejo casos assim com mais frequência do que gostaria. Ele balançou a cabeça, triste. Mas, Roberto, você precisa pensar bem no que está fazendo. Se essa família realmente tem poder, como ela diz... Doutor, interrompi. Eu não vou entregar uma mulher grávida para quem quer machucá-la. Não importa quem seja essa família. Marina explodiu. Roberto, você enlouqueceu? Vamos meter nossa família numa confusão por causa de uma desconhecida? Essa desconhecida é um ser humano, Marina, e está carregando outro ser humano no ventre. E daí? Não é problema nosso. A frieza na voz dela me deixou enjoado. Como eu tinha casado com uma pessoa assim? Como não tinha percebido antes o quanto ela era cruel? É problema meu, sim, falei, olhando direto nos olhos dela. E enquanto ela estiver debaixo do meu teto, ninguém vai machucá-la. Dr. Henrique observava a discussão em silêncio. Depois de um momento, ele falou: Roberto, se você decidiu ajudar essa menina, vai precisar tomar alguns cuidados. Primeiro, ela não pode sair da fazenda por enquanto. Segundo, seria bom não comentar com ninguém que ela está aqui. Pode deixar, doutor. E terceiro, ele me olhou sério. Se essa família realmente vier atrás dela, você vai ter que estar preparado para se defender. Marina fez cara de horror. Roberto, isso é loucura. Você vai colocar toda a nossa família em risco por uma vagabunda que nem conhece. Foi a gota d'água. Me virei para ela com uma raiva que vinha se acumulando há anos. Marina, se você chamar aquela menina de vagabunda mais uma vez, vai ter que procurar outro lugar para morar. Estou falando sério. Ela me olhou como se não acreditasse no que tinha ouvido. Em 15 anos de casamento, eu nunca tinha falado com ela desse jeito. Você está me ameaçando? Por causa de uma desconhecida? Estou te avisando. Ana vai ficar aqui até se recuperar e até o bebê nascer. E você vai tratá-la com respeito, ou vai ter que lidar comigo. Marina saiu da sala pisando duro, batendo a porta atrás dela. Dr. Henrique suspirou. Roberto, você tem certeza do que está fazendo? Olhei para a escada pensando na jovem lá em cima, sozinha, machucada, com medo, carregando uma vida inocente que não tinha escolhido nascer nessa situação. Tenho, doutor. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Ele assentiu devagar. Então, vou deixar as medicações e volto amanhã para ver como ela está. Qualquer coisa me liga. Depois que ele foi embora, voltei para o quarto. Ana estava acordada, olhando pela janela. Quando me viu, tentou se sentar na cama. Obrigada, disse baixinho, por me salvar. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Ela sorriu triste. O senhor não conhece muita gente, né? A maioria passaria direto. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu mesmo tivesse passado direto há alguns anos atrás. Mas alguma coisa tinha mudado em mim naquele momento na estrada. Alguma coisa que eu não conseguia explicar. Ana, você pode ficar aqui o tempo que precisar. Até o bebê nascer, até se recuperar, ninguém vai te machucar enquanto eu estiver vivo. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de medo. Eram de alívio. Eu não sei como vou pagar o senhor por isso. Você não precisa pagar nada. Só precisa se cuidar e cuidar desse bebê. Saí do quarto deixando ela descansar, mas antes de fechar a porta, ela me chamou. Senhor Roberto? Pode me chamar só de Roberto. Roberto, você tem filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Senti aquela dor antiga voltar ao peito. Não, mas já tive quase.
Ela assentiu como se entendesse. Então você sabe como é importante uma criança ter alguém que cuide dela. Sei, Ana, e seu filho vai ter. Fechei a porta e encostei nela por um momento, respirando fundo. Não sabia o que me esperava pela frente. Não sabia que tipo de inimigos tinha acabado de fazer, mas pela primeira vez em 15 anos, sentia que estava fazendo alguma coisa que realmente importava. Mesmo que isso custasse tudo que eu tinha. Uma semana se passou desde que trouxe Ana para casa. Uma semana que mudou toda a rotina da fazenda. Eu acordava mais cedo agora, não porque não conseguia dormir, mas porque queria verificar como ela estava antes de sair para os negócios. Levava o café da manhã no quarto, ovos mexidos, pão caseiro, leite morno com mel, e ficava conversando com ela enquanto comia. Ana estava se recuperando bem. A cor voltou ao rosto. Os machucados estavam cicatrizando e, o mais importante, o medo estava diminuindo aos poucos. Ela ainda se assustava com ruídos altos ou movimentos bruscos, mas já conseguia sorrir de vez em quando. "Bom dia", disse entrando no quarto com a bandeja. "Como passou a noite?" "Melhor." Ela se acomodou na cama, alisando a barriga redonda. "Seu filho aqui não me deixa dormir direito. Fica chutando a noite toda." "Filho? Tenho certeza que é menino", sorriu pegando o copo de leite. "As mulheres da minha família sempre souberam. Minha avó acertou com todos os netos." Era bom vê-la falando sobre família sem aquele olhar de terror. Nos últimos dias, ela tinha me contado um pouco sobre sua vida antes do casamento. Uma família simples do interior de Minas, pais trabalhadores que morreram num acidente quando ela tinha 17 anos. Foi quando ela ficou vulnerável e a família do marido se aproveitou disso. "Como você vai chamar ele?", perguntei, sentando na cadeira ao lado da cama. "Miguel", respondeu sem hesitar. "Era o nome do meu pai. Miguel é um bom nome, nome de guerreiro. Espero que ele seja forte mesmo." Ana acariciou a barriga. "Vai precisar ser para a vida que tem pela frente." "Ana, você não precisa mais se preocupar com isso. Você e Miguel vão ficar bem aqui." Ela me olhou com aquela expressão que eu já conhecia. Gratidão misturada com medo de acreditar que podia ser verdade. "Roberto, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você está fazendo isso? Por que está arriscando tudo por uma desconhecida?" Era uma pergunta que eu mesmo tinha me feito várias vezes na última semana. Por que aquela jovem tinha mexido tanto comigo? Por que sentia essa necessidade urgente de protegê-la? Sabe, Ana, eu passei a vida inteira achando que sucesso era ter dinheiro, terras, gado. Trabalhei feito um condenado para conseguir tudo isso. Mas no final, quando chegava em casa, sentia um vazio que não conseguia preencher com nada. Fiz uma pausa, lembrando do filho que nunca nasceu. Há 15 anos, Marina perdeu um bebê, um menino. Ia se chamar João Pedro. Ana parou de comer e me olhou com compreensão. "Sinto muito." Depois disso, alguma coisa se quebrou entre a gente. Ela ficou mais dura, mais fria. E eu me fechei também. Achei que não merecia ser pai mesmo. Por que não merecia? Porque na época eu já era cruel nos negócios. Já tinha pisado em muita gente para chegar onde estava. Achei que Deus tinha tirado meu filho porque eu não prestava para ser pai. As lágrimas vieram aos meus olhos sem aviso. Ana estendeu a mão e tocou a minha. "Roberto, não foi sua culpa. Essas coisas acontecem. Talvez. Mas quando te vi ali na estrada, grávida, prestes a morrer, foi como se fosse uma segunda chance. Uma chance de fazer a coisa certa." "E Marina? Como ela está reagindo a tudo isso?" Suspirei pesadamente. Marina mal falava comigo desde aquela noite. Dormia no quarto de hóspedes do andar de baixo e mal aparecia para as refeições. Quando aparecia, ficava lançando olhares de desprezo na direção do quarto onde Ana estava. "Marina não está feliz com a situação. Ela me odeia", Ana disse baixinho. "Ela não te conhece e, infelizmente, minha esposa tem dificuldade de sentir compaixão pelos outros. Posso entender ela também. Deve ser difícil ver o marido cuidando de outra mulher."
Ana, não é assim. Eu sei. Ela apertou minha mão. Eu sei que você só está sendo bondoso, mas ela não vê dessa forma. Naquele momento, escutamos passos no corredor. Marina apareceu na porta, com aquela cara de poucos amigos que já tinha se tornado costume. Roberto, preciso falar com você. Agora. Olhei para Ana, que já estava tensa novamente. Pode falar aqui mesmo, Marina. É particular. Ana faz parte da família agora. Pode falar na frente dela. Marina fez uma careta de nojo ao ouvir. Faz parte da família, mas continuou. Cheguei da cidade agora. Estão falando de você na igreja, no mercado, na farmácia. Todo mundo sabe que você trouxe uma mulher grávida para casa. Meu sangue gelou. Como assim, todo mundo sabe? Dr. Henrique não consegue guardar segredo e os empregados têm língua solta. Marina cruzou os braços. Já estão inventando histórias, dizendo que você tem uma amante, que o filho é seu. Ana ficou pálida na cama. Meu Deus, se as pessoas estão falando, quer dizer que sua família pode ficar sabendo. Terminei a frase por ela. Marina deu um sorrisinho maldoso. Exatamente. E quando vierem buscar sua protegidinha, você vai fazer o quê? Declarar guerra a uma família poderosa? Marina, você está gostando disso, não está? Estou gostando de estar certa. Falei que ia dar problema. Falei que você estava sendo inconsequente, mas você não me escutou. Ana tentou se levantar da cama, desesperada. Eu preciso ir embora. Não posso colocar vocês em perigo. Você não vai a lugar nenhum, disse firme, ajudando ela a se deitar de novo. Ainda está se recuperando e faltam poucas semanas para o bebê nascer. Roberto, você não entende? Eu entendo perfeitamente e já tomei minha decisão. Me virei para Marina. Quantas pessoas estão falando sobre isso? Muitas. A cidade inteira deve saber a essa altura. Então não adianta mais esconder mesmo. Respirei fundo. Marina, vou te pedir uma coisa pela última vez. Me ajude nisso. Ana precisa da gente. Nem sonhando. Não vou me meter numa confusão por causa dela. Então não se meta, mas não atrapalhe também. Marina me lançou um olhar de ódio puro e saiu do quarto batendo os pés. Ana estava chorando baixinho na cama. Roberto, eu vou embora hoje à noite. Não posso destruir sua vida assim. Ana, olha para mim. Segurei o rosto dela com as mãos. Você não vai destruir nada. Se essa família vier aqui, vamos enfrentar juntos. Você não sabe do que eles são capazes. O pai do meu marido, ele já matou gente, Roberto. Já fez pessoas sumirem. Senti um frio na barriga, mas não deixei mostrar. E você acha que eu vou entregar você e Miguel nas mãos de assassinos? Mas sua esposa tem razão. Você vai colocar tudo em risco por nossa causa. Ana, deixa eu te contar uma coisa. Essa fazenda, esse dinheiro todo, não vale nada se eu não conseguir olhar no espelho e me respeitar. E eu só consigo me respeitar se fizer a coisa certa. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando entender como alguém podia ser assim. Você é uma pessoa muito rara, Roberto. Não sou, não. Só demorei muito para descobrir que tipo de pessoa eu queria ser. Fiquei com ela até ela adormecer, segurando sua mão. Do lado de fora, as cigarras cantavam na noite morna de Goiás. Tudo parecia normal, mas eu sabia que a tempestade estava se aproximando. Desci para a sala e liguei para Joaquim, meu capataz mais antigo. Um homem de confiança que trabalhava comigo há 20 anos. Joaquim, preciso que você coloque os rapazes de sobreaviso. Pode ser que recebamos visitas indesejadas nos próximos dias. Que tipo de visitas, patrão? O tipo que vem procurando problema. Mas ninguém entra nessa fazenda sem minha autorização. Entendeu? Entendi, patrão. Pode contar conosco. Desliguei o telefone e fui até a janela. Olhei para as luzes da fazenda se estendendo pela propriedade. Trabalhadores voltando para suas casas depois de mais um dia de serviço. Gado pastando tranquilo nos campos. Uma vida construída com décadas de trabalho duro. Será que estava disposto a arriscar tudo isso por Ana e Miguel?
A resposta veio sem hesitação. Sim, pela primeira vez na minha vida, tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. E se isso custasse tudo o que eu tinha construído, que custasse. Algumas coisas eram mais importantes que dinheiro. Algumas coisas não tinham preço. Subi para as escadas para verificar Ana mais uma vez antes de dormir. Ela estava dormindo peaciosamente, uma mão na barriga, um sorriso leve nos lábios. Talvez estivesse sonhando com Miguel, com o futuro que queria dar a ele. Fiquei ali parado, observando ela dormir, e senti uma paz que não sentia há anos. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse onde devia estar, fazendo o que devia fazer. O telefone tocou lá embaixo, quebrando o silêncio da noite. Desci correndo para atender, com o coração disparado. Alô? Roberto Santos? Uma voz masculina, fria, controlada. Sou eu quem fala. Alguém que está procurando uma pessoa que pertence à minha família. Uma jovem grávida que fugiu de casa. Tenho informações de que ela está na sua propriedade. Meu sangue gelou, mas minha voz saiu firme. Não sei do que você está falando. Claro que sabe, Roberto, e sabe também que não pode protegê-la para sempre. Vamos nos encontrar em breve para conversarmos como homens civilizados. Espera aí. Mas a linha já estava muda. Eles tinham encontrado Ana, e agora a guerra ia começar. Não consegui dormir depois daquele telefonema. Passei a madrugada toda na varanda, fumando cigarro atrás de cigarro, olhando a estrada que levava à fazenda. Cada barulho de motor ao longe fazia meu coração disparar. Às 5 da manhã, Joaquim chegou com 3 dos rapazes mais confiáveis. Homens que trabalhavam comigo há anos, que conheciam cada canto da propriedade. Patrão, os meninos estão posicionados nas entradas da fazenda, relatou Joaquim tirando o chapéu. Qualquer movimento estranho a gente fica sabendo. Ótimo! E lembra, Joaquim, ninguém entra sem minha autorização. Não importa quem seja, não importa o que falem. Sim, senhor. Posso perguntar que tipo de encrenca é essa? Olhei para o homem que me ajudava a tocar a fazenda há 2 décadas. Merecia saber a verdade. Estou protegendo uma moça grávida de uma família que quer machucá-la. Gente perigosa, pelo que parece. Joaquim assentiu, sem demonstrar surpresa. Na vida do interior ele já tinha visto de tudo. Então vamos proteger ela, patrão. A gente não deixa ninguém machucar mulher grávida nesta terra. Subindo para as escadas, encontrei Ana acordada, sentada na beirada da cama, com as mãos na barriga e uma expressão de dor no rosto. Ana, o que está acontecendo? Acho que são contrações. Ela ofegou. Começou há uns minutos. Meu sangue gelou. Mas ainda faltam algumas semanas para o bebê nascer. Eu sei, mas... Aí... Ela se curvou, agarrando a barriga. Roberto, está doendo muito. Corri escada abaixo e liguei para o doutor Henrique. Doutor, Ana está com contrações, muito cedo. Roberto, pode ser falso trabalho de parto. Estresse pode causar isso. Estou indo para aí. Voltei correndo para o quarto. Ana estava caminhando devagar, uma mão na parede, respirando fundo. O doutor já vem vindo. Pode ser só susto. Roberto... Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. E se for por causa da ligação de ontem? Se o bebê está nascendo porque eu estou com medo? Não pensa nisso. Miguel é forte, lembra? Vai nascer na hora certa. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha razão. O estresse das últimas semanas, o medo constante e agora a ameaça direta. Tudo isso estava afetando ela e o bebê. Marina apareceu na porta com uma expressão que misturava irritação com preocupação. Doutor Henrique chegou. O doutor subiu correndo, já abrindo a maleta médica. Examinou Ana rapidamente, escutando os batimentos do bebê, verificando as contrações. São contrações de verdade, ele confirmou sério. Irregulares. O trabalho de parto começou. Mas é muito cedo. Ana chorou. Bebês de 8 meses têm grandes chances de sobreviver.
Dr. Henrique tentou tranquilizá-la. Mas precisamos agir rápido. Roberto, vou precisar de água quente, toalhas limpas e, principalmente, que mantenham ela calma. Foi quando escutamos o barulho de carros se aproximando. Muitos carros. Corri até a janela e vi uma comitiva de veículos pretos subindo pela estrada da fazenda. 3 carros grandes, vidros escuros, seguindo em formação. Meu estômago se revirou. Ana, não olha pela janela, falei, tentando manter a voz calma. Concentra só no bebê. Mas ela já tinha ouvido os motores. Eles chegaram, sussurrou, ficando ainda mais pálida. Roberto, eles chegaram. As contrações ficaram mais fortes. Ana gritou de dor, agarrando minha mão com tanta força que deixou marcas. Dr. Henrique, o que eu faço? Fica com ela. Eu cuido do parto. Mas, Roberto, precisamos de silêncio e calma. Se ela entrar em pânico, pode ser perigoso para o bebê. Lá embaixo, escutei as portas dos carros batendo. Vozes masculinas, passos pesados na varanda. Joaquim falando alto, tentando barrar a entrada. Ana, olha para mim. Segurei o rosto dela. Só para mim. Não escuta nada do que está acontecendo lá embaixo. Pensa só no Miguel. Eu não consigo... Ai, meu Deus! Outra contração mais forte. Dr. Henrique checou a dilatação. O bebê está com pressa. Vai nascer nas próximas horas. Bateram na porta de entrada com violência. Escutei Joaquim gritando. Aqui não entra ninguém sem autorização do patrão. Uma voz grossa respondeu. Somos família da moça que está aí dentro. Viemos buscar o que é nosso. Não tem moça nenhuma aqui. Joaquim, gritei da janela do quarto. Deixa eles entrarem na sala. Já desço para conversar. Ana me agarrou o braço desesperada. Não desce, Roberto. Eles vão te matar. Não vão, não. E eu não vou deixar eles subirem aqui. Dr. Henrique me puxou para o canto do quarto. Roberto, ela precisa de tranquilidade absoluta. Se continuarem esses gritos, as contrações podem parar. E aí sim vamos ter problemas sérios. O que eu faço, doutor? Resolve essa situação lá embaixo, rápido, mas sem violência. Estresse vai matar mãe e bebê. Beijei a testa de Ana. Fica com o doutor, não sai daqui por nada. E não escuta o que for que acontecer lá embaixo. Roberto, por favor. Ana, confia em mim. Você e Miguel vão ficar bem. Desci as escadas com as pernas tremendo. Na sala me esperavam 4 homens de terno preto. O líder era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, olhos frios como gelo. Do lado dele, um rapaz mais novo que devia ser o marido de Ana. Magro, nervoso, com uma cicatriz no rosto. Senhor, Roberto Santos. O homem mais velho estendeu a mão. Coronel Antônio Figueiredo, vim buscar minha nora, não apertei a mão dele. Não tem nenhuma nora sua aqui. Por favor, não me trate como idiota. O sorriso dele era gelado. Sei que Ana está nesta casa e sei que está grávida do meu neto. Mesmo que estivesse, ela é maior de idade, pode ficar onde quiser. O rapaz nervoso deu um passo à frente. Ela é minha esposa. Fugiu de casa, roubou dinheiro. É uma vagabunda. Cuidado com as palavras, menino. O coronel fez um sinal para o filho se acalmar. Roberto, posso te chamar de Roberto? Vamos conversar como homens inteligentes. Aquela menina pertence à minha família. O filho que ela carrega vai herdar tudo o que construí. Não posso permitir que nasça longe de casa. Ela não pertence a ninguém, e pelo que sei, vocês maltratavam ela. Disciplina não é maltrato. O coronel deu de ombros. Ana sempre foi rebelde, desobediente, precisava aprender seu lugar. Lá em cima, escutei Ana gritando de dor. Os homens olharam para o teto. Parece que meu neto está nascendo. O coronel sorriu. Perfeito. Vamos subir buscar os dois. Ninguém sobe. Falei firme, me posicionando na frente da escada. Roberto, você não vai querer fazer isso do jeito difícil, vai? A voz dele continuou calma, mas a ameaça estava clara.
Tenho contatos na polícia, na justiça, em todo lugar que importa. Posso destruir sua vida com uma ligação. E eu posso acabar com a sua com um tiro. Os 4 homens ficaram tensos. O coronel riu baixinho. Você não é assassino, Roberto. Isso eu vejo nos seus olhos. Mas eu sou. Nesse momento, Marina desceu as escadas. Pensei que ia me apoiar, mas estava enganado. Coronel Figueiredo? Ela se aproximou com um sorriso falso. Sou Marina, esposa do Roberto. Conversamos por telefone ontem. Meu sangue gelou. Marina, o que você fez? O que era certo, Roberto? Ela se virou para mim com desprezo. Liguei para o coronel ontem à noite e contei onde Ana estava. Alguém tinha que ter juízo nesta casa. Sua esposa é uma mulher sensata. O coronel assentiu aprovalmente. Ela entende que algumas situações precisam ser resolvidas entre famílias. Senti o mundo desmoronar. Minha própria esposa tinha me traído. Tinha vendido Ana e Miguel Por quê? Por ciúme? Por maldade pura? Lá em cima, Ana gritou de novo mais alto. Doutor Henrique gritou. Roberto, preciso de você aqui agora. Vou subir, disse para o coronel. Vamos todos, ele respondeu. Só eu. Roberto, a voz dele ficou perigosa. Não vou repetir. Vamos todos subir. Agora. Olhei para os 4 homens armados. Joaquim e os rapazes estavam lá fora, mas eram trabalhadores rurais, não bandidos. Não podia colocar eles numa guerra contra assassinos profissionais. Está bem, respirei fundo. Mas deixa ela ter o bebê em paz primeiro. Depois conversamos. Não, quero ver meu neto nascendo. Coronel, ela está em trabalho de parto. Qualquer estresse pode matar mãe e criança. O senhor quer mesmo arriscar a vida do seu neto? Ele pensou por um momento. 5 minutos. Você sobe, verifica como ela está e desce para me dar notícias. Se tentar alguma coisa, mato você e subo mesmo assim. Subi correndo. Ana estava em pânico total. Doutor Henrique tentando acalmá-la. Ana, eles não vão te tocar. Menti. Mas você precisa se concentrar no Miguel. Roberto, eles vão me matar, vão tirar meu filho de mim. Não vão, não. Eu prometo. Doutor Henrique me chamou no canto. Roberto, o bebê está em posição errada. Preciso fazer cesariana, mas não tenho equipamento aqui. Temos que levá-la para o hospital. Não posso. Os homens lá embaixo não vão deixar. Então vai ser parto normal e torcer para dar tudo certo. Mas preciso de silêncio absoluto. Se ela não se acalmar, vamos perder os 2. Desci de volta. O coronel me esperava com impaciência. E então? O bebê vai nascer logo. Mas ela precisa de calma. Se vocês subirem agora, podem matar mãe e criança. Ótimo. Então vamos esperar aqui mesmo. Ele se sentou no sofá como se estivesse em casa. Mas, Roberto, não pense em tentar nenhuma esperteza. Meus homens estão vigiando todas as saídas da casa. Me sentei também, fingindo calma, mas por dentro estava desesperado. Ana estava lá em cima dando à luz, aterrorizada. E eu estava aqui embaixo, impotente, vendo nossa única chance de salvação escorrendo pelos dedos. Lá em cima, Ana gritou de novo. Desta vez foi diferente. Foi um grito de esforço, de luta. E então, o silêncio. Alguns segundos que pareceram eternos. Até que escutamos o choro de um bebê. Miguel tinha chegado ao mundo. O coronel se levantou com um sorriso de satisfação. Meu neto nasceu. Agora vamos buscá-los. Espera. Tentei ganhar tempo. Deixa o doutor limpar o bebê primeiro. Não, Roberto, já esperamos demais. Foi quando escutei doutor Henrique gritando lá de cima. Roberto, venha rápido. Ana está perdendo muito sangue. O mundo parou. Ana estava morrendo e eu estava preso ali embaixo, vendo tudo desmoronar. O grito do doutor Henrique ecoou pela casa como um tiro. Ana estava perdendo sangue, morrendo. E eu estava ali, parado como um covarde, enquanto assassinos me impediam de salvá-la. Coronel, ela está morrendo. Minha voz saiu estrangulada. Pelo amor de Deus, deixe eu subir. Suba.
Ele disse calmamente. Todos nós vamos subir. Se ela morrer, pelo menos meu neto fica vivo. A frieza dele me deu nojo. Para o coronel, Ana não passava de um recipiente para carregar seu neto. Agora que o bebê tinha nascido, ela não servia mais para nada. Subimos as escadas em silêncio. Eu na frente, os 4 homens atrás. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Entramos no quarto e a cena me partiu ao meio. Ana estava pálida como a morte, os lençóis ensanguentados ao redor dela. Dr. Henrique trabalhava desesperadamente, tentando estancar o sangue. E no canto do quarto, numa cesta improvisada, Miguel chorava. Meu neto, pequenino, vermelhinho, perfeito. Ana! Corri até ela, segurando sua mão gelada. Ana, fica comigo. Ela abriu os olhos devagar. Me reconheceu. Tentou sorrir. Roberto, o Miguel, ele está bem? Está sim, amor. Lindo como o pai dele devia ser. Por favor. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Cuida dele para mim. Não deixa eles machucarem ele. Você mesma vai cuidar dele. Vai ficar boa. Mas Dr. Henrique me olhou por cima do ombro e balançou a cabeça negativamente. Não tinha equipamento para uma cirurgia. Ana estava perdendo sangue rápido demais. O coronel se aproximou da cesta onde Miguel estava. Meu neto, disse com orgulho, pegando o bebê no colo. Vai crescer forte, vai ser um figueiredo de verdade. Não, Ana tentou se levantar, desesperada. Não toca no meu filho. Nosso filho. O marido dela se aproximou também. Você já fez sua parte. Agora ele vem para casa conosco. Por cima do meu cadáver. Ana chorou. Se for necessário, o coronel disse sem emoção. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Uma raiva que vinha crescendo há semanas, há anos, desde que aprendi a aceitar as crueldades do mundo sem reagir. Desde que deixei Marina me humilhar. Desde que me convenci de que dinheiro e poder eram mais importantes que dignidade. Sai do meu quarto. Falei baixo, olhando para o coronel. Como? Eu disse, sai do meu quarto! Gritei, me levantando. Os homens dele puseram a mão na arma. O coronel continuou segurando Miguel, impassível. Roberto, não faça besteira. Você tem muito a perder. Não tenho nada a perder, respondi. E pela primeira vez em anos, era verdade. Marina me traiu. Meu casamento acabou. Minha reputação já era. E sabe de uma coisa? Não me importo. Seu dinheiro, suas terras. Que se fodam meu dinheiro e minhas terras. Avancei em direção a ele. Devolve o menino para a mãe dele. Roberto! Dr. Henrique gritou. Ana está perdendo a consciência. Olhei para ela. Estava ficando cada vez mais pálida, a respiração mais fraca. Não tinha muito tempo. Coronel, minha voz ficou fria, controlada. Você tem 10 segundos para sair da minha casa. Ou o quê? Vai me matar? Ele riu. Você não é assassino, Roberto. Eu sou. Tem razão. Eu não sou assassino. Caminhei até o armário do quarto e abri a gaveta de baixo. Peguei meu revólver. Aquele que guardava há anos sem nunca usar. Mas hoje vou ser. O clima no quarto mudou instantaneamente. Os homens do coronel sacaram as armas, todos apontados para mim. Mas eu só tinha olhos para o coronel, que ainda segurava Miguel. Roberto, não seja idiota. Ele disse, mas pela primeira vez a voz dele tremeu. São 4 armas contra uma. Você vai morrer. Talvez, mas você vai morrer primeiro. E é você que estou mirando. Apontei o revólver bem no meio do peito dele. Minha mão estava firme. 20 anos de caça tinham me ensinado a atirar. Você não faria isso. Mataria o avô na frente do próprio neto. Coronel, o senhor não entendeu ainda? Sorri sem alegria. Não tenho mais nada a perder. Ana vai morrer. Vocês vão levar Miguel. Minha vida vai acabar de qualquer jeito. Pelo menos vou levar o senhor comigo. Dr. Henrique continuava trabalhando em Ana, tentando salvá-la. Miguel chorava no colo do coronel. Os segundos passavam como horas. Pai, o marido de Ana sussurrou.
Seja melhor. Cala a boca, Marcelo. O coronel não tirou os olhos de mim. Roberto, vou fazer uma proposta. Deixo vocês levarem Ana para o hospital. Salvam a vida dela. Em troca, fico com meu neto. Nem fodendo. Roberto, Ana chamou com a voz fraca. Roberto, me aproximei dela sem baixar a arma. Estou aqui, Ana. Promete que não vai deixar eles levarem o Miguel. Prometo, mesmo que eu morra, promete que vai cuidar dele. Você não vai morrer, promete. Prometo, Ana. Miguel vai crescer livre, vai conhecer o amor, não o medo. Ela sorriu, apertou minha mão livre uma última vez. Obrigada por me salvar, por nos salvar. Ana, não, fica comigo. Mas ela estava perdendo a batalha. O Dr. Henrique fazia de tudo, mas sem equipamento hospitalar, não tinha milagres. Foi quando escutei sirenes ao longe. O coronel também escutou. Que merda é essa? Joaquim sorri. Deve ter ligado para a polícia quando viu os carros chegando. A polícia não vai me prender, o coronel disse com confiança. Tenho amigos em toda a corporação. Talvez. Mas vai ter que explicar por que estava na minha casa com 4 homens armados, ameaçando uma mulher que acabou de dar à luz. As sirenes ficaram mais altas, pelo menos 3 viaturas. Pai, temos que sair. Marcelo estava nervoso. Se a imprensa ficar sabendo, a imprensa já sabe. Menti. Liguei para a Rede Globo antes de vocês chegarem. Devem estar vindo também. Não era verdade, mas funcionou. O coronel ficou tenso pela primeira vez. Está blefando. Quer arriscar? Imagina a manchete. Coronel invade fazenda para sequestrar recém-nascido. Sua carreira política vai por água abaixo. Os policiais entraram na casa. Escutei Joaquim explicando a situação lá embaixo. Coronel, o delegado subiu as escadas. Que situação é essa? Conhecia o delegado Carvalho. Um homem honesto, pelo menos. Delegado Carvalho, falei antes do coronel responder. Esses homens invadiram minha propriedade para sequestrar uma mulher que acabou de dar à luz. Estão armados e fazendo ameaças. Isso é mentira, Marcelo gritou. Ana é minha esposa, fugiu de casa. Então por que precisaram de 4 homens armados para conversar com ela? Delegado Carvalho olhou para a situação. Eu com o revólver, eles com as armas sacadas, Ana morrendo na cama, o bebê no colo do coronel. Coronel Figueiredo, vou precisar que o senhor me acompanhe para a delegacia. E seus homens também. Delegado, você está cometendo um erro. O único erro seria não prender vocês. Invasão de domicílio, porte ilegal de arma, ameaça. Ana! Dr. Henrique gritou. Ela parou de respirar. O mundo desabou. Larguei o revólver e corri para ela. O doutor fazia massagem cardíaca, tentava ressuscitá-la. Mas era tarde demais. Ana tinha morrido. Caí de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dela ainda morna. A mulher que eu não consegui salvar. A mulher que tinha me salvado sem saber. Roberto, delegado Carvalho pôs a mão no meu ombro. Sinto muito. O coronel ainda segurava Miguel, que chorava como se soubesse que tinha perdido a mãe. Agora meu neto vem comigo, ele disse. Não tem mais ninguém para cuidar dele. Tem sim. Me levantei devagar. Tem eu. Você não tem nenhum direito legal sobre ele. Posso conseguir. Ana me pediu para cuidar dele, na frente de testemunhas. Delegado. Dr. Henrique se aproximou. Confirmo. Ana pediu expressamente para Roberto cuidar da criança. Isso não tem valor legal. O coronel estava ficando nervoso. Tem sim, delegado Carvalho interviu. Especialmente considerando que vocês estão sendo investigados por violência doméstica e tentativa de sequestro. Foi então que Marina apareceu na porta do quarto. Olhou para Ana morta na cama, para o sangue, para o bebê chorando. Roberto, ela sussurrou. O que fizemos? Você fez, Marina. Você matou ela. Eu não sabia que... Sabia sim. Sabia que eles iam machucá-la. E não se importou.
Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de autopiedade, não de arrependimento genuíno. Coronel Figueiredo, delegado Carvalho falou firme, o senhor está preso e a guarda da criança vai ficar em discussão na justiça. Isso não vai ficar assim. O coronel me encarou enquanto era algemado. Vou recuperar meu neto, Roberto, custe o que custar. Vai ter que me matar primeiro. Pode ser. Ele sorriu friamente. Pode ser. Eles levaram o coronel e os capangas. Marcelo foi junto, chorando que queria o filho de volta. A casa ficou silenciosa, exceto pelo choro de Miguel. Doutor Henrique me entregou o bebê. Roberto, ele vai precisar de leite e de muito cuidado. Nasceu um pouco prematuro. Peguei Miguel no colo pela primeira vez. Era tão pequeno, tão frágil, mas quando me olhou com aqueles olhinhos escuros, algo se acendeu no meu peito. Um amor que eu achei que nunca mais ia sentir. Oi, Miguel, sussurrei. Sou o Roberto. Vou cuidar de você agora. Prometi para sua mãe. Ele parou de chorar, como se entendesse. Olhei para Ana, ali na cama, tão jovem, tão corajosa. Tinha morrido protegendo o filho, mas pelo menos Miguel estava livre. Estava comigo. Ana, falei baixinho, não consegui te salvar, mas prometo que vou salvar ele. Vou dar a ele a vida que você queria. Marina se aproximou devagar. Roberto, Sai da minha casa, Marina. Esta casa é minha também. Não mais. Você escolheu seu lado. Agora vive com as consequências. Ela saiu chorando, mas não senti pena. Algumas traições não têm perdão. Fiquei ali, segurando Miguel, olhando para a mulher que tinha mudado minha vida. Ana tinha morrido, mas tinha deixado o maior presente que alguém poderia me dar. Uma razão para viver. Uma razão para ser o homem que eu sempre deveria ter sido. O homem que ela acreditou que eu era. Mesmo me conhecendo tão pouco tempo, Ana me mostrou quem eu realmente queria ser. E agora, com Miguel nos meus braços, eu sabia que ia honrar essa memória. Ia ser o pai que nunca pude ser para o meu próprio filho. Ia fazer de tudo para que Miguel crescesse, sabendo que foi amado desde o primeiro momento de vida. 6 meses depois, Miguel acordou chorando às 5 da manhã, como sempre fazia. Mas eu não me importava. Na verdade, tinha aprendido a amar esses momentos da madrugada, quando era só eu e ele no mundo inteiro. Bom dia, campeão. Sussurrei, pegando ele no berço que tinha mandado fazer especialmente. Papai Roberto está aqui. Ele me olhou com aqueles olhos escuros da Ana e sorriu. 6 meses, e já sabia sorrir para o pai dele. Meu coração derreteu como sempre acontecia. A casa estava diferente agora, mais silenciosa, sem Marina, mas ao mesmo tempo mais viva. Tinha contratado Dona Conceição, uma senhora do povoado vizinho, para me ajudar com Miguel, mas as noites eram só nossas. Era quando eu contava para ele sobre a mãe dele, sobre como ela era corajosa, sobre como ela o amou antes mesmo de vê-lo. Sua mãe era a pessoa mais forte que conheci, falei, dando uma madeira para ele. E você vai ser forte igual a ela. Miguel sugava o leite com voracidade. Tinha nascido pequeno, mas estava crescendo bem. Dr. Henrique dizia que era uma criança saudável, esperta, igual à mãe. O telefone tocou. Eram 5:30 da manhã. Ninguém ligava nesse horário com boas notícias. Alô? Roberto? Era delegado Carvalho. Preciso falar com você. Pode vir à delegacia hoje? Meu estômago se apertou. Aconteceu alguma coisa? Coronel Figueiredo conseguiu um habeas corpus. Está solto. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim solto? Os advogados dele são bons. Alegaram que ele só queria visitar o neto, que não houve crime. O juiz aceitou. E a guarda de Miguel? Continua com você por enquanto. Mas Roberto, ele entrou com um processo na justiça. Quer a guarda definitiva da criança. Baseado em quê? Diz que você não tem laços sanguíneos, que a família biológica tem prioridade e que... Carvalho hesitou.
que você é solteiro, vive sozinho, não tem condições de criar uma criança adequadamente. Isso é mentira, eu sei, mas no papel ele tem argumentos. É casado, tem dinheiro, família tradicional. Você vai precisar de um bom advogado. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Miguel tinha terminado de mamar e me olhava com aqueles olhos confiantes. Ele não sabia que podia perdê-lo. Não sabia que homens maus queriam arrancá-lo dos meus braços. Não vai acontecer, falei para ele. Papai não vai deixar ninguém te levar. Durante a semana, me preparei para a guerra. Contratei o melhor advogado criminalista de Goiânia, Dr. Maurício Andrade. Um homem caro, mas com reputação de não perder causas importantes. Roberto, ele disse no escritório dele, vou ser direto com você. O caso é complicado. Do ponto de vista legal, a família biológica tem prioridade na guarda. Mesmo sabendo que eles maltratavam Ana? Mas aí está o problema. Ana morreu. Não pode mais testemunhar. E sem o depoimento dela, fica difícil provar os maus tratos. Tem as marcas no corpo dela, o laudo médico. Podem alegar que foram acidentes, quedas. Roberto, você precisa entender. O Coronel Figueiredo é um homem poderoso. Tem influência política, dinheiro, contatos. Não vai ser fácil vencê-lo. Então, o que você sugere? Que se prepare para uma batalha longa e que reze para o juiz ser uma pessoa íntegra. Voltei para a fazenda desanimado. Miguel estava dormindo no berço, tão pequeno, tão inocente. Como explicar para uma criança de 6 meses que existem monstros no mundo? Que alguns desses monstros querem machucá-lo? Foi quando Joaquim bateu na porta. Patrão, tem uma mulher aqui querendo falar com o senhor. Mas quem? Diz que é irmã da Ana. Meu coração disparou. Ana nunca tinha mencionado irmã nenhuma. Manda ela entrar. A mulher que entrou na sala era mais velha que Ana, uns 30 anos, mas tinha os mesmos olhos castanhos, os mesmos traços delicados. Estava nervosa, olhando para todos os lados. Você é Roberto? Sou. E você é... Lúcia, irmã da Ana. Ela começou a chorar. Soube que minha irmã morreu. Vim ver o bebê. Por que Ana nunca falou de você? Porque eu fui covarde. Ela se sentou tremendo. Quando Ana casou com Marcelo, eu avisei ela que a família dele era perigosa. Mas quando ela precisou de mim, quando pediu ajuda para fugir, eu tive medo. Neguei ajuda. Por quê? Porque o Coronel Figueiredo ameaçou minha família também. Disse que se eu ajudasse Ana, ia fazer meu marido perder o emprego, ia destruir nossa vida. Ela soluçou. Fui uma covarde. Deixei minha irmã sozinha. E agora? Por que veio agora? Porque não consigo dormir. Toda noite sonho com Ana pedindo ajuda e eu virando as costas. Lúcia me olhou com desespero. Soube que o coronel quer ficar com o bebê. Vim contar a verdade. Que verdade? Lúcia respirou fundo. Ana gravou tudo. Como assim? Antes de fugir, ela gravou Marcelo batendo nela. Gravou as ameaças do coronel, os planos deles de tirar o bebê dela assim que nascesse. Tudo gravado no celular dela. Meu coração quase parou. Onde está esse celular? Comigo. Ana me deu antes de fugir. Pediu para guardar como prova caso acontecesse alguma coisa com ela. Por que não entregou para a polícia? Porque tive medo. Mas agora não aguento mais viver com essa culpa. Quero ajudar você a manter o menino longe desses monstros. Lúcia tirou um celular velho da bolsa. Com as mãos tremendo, mostrou os vídeos. Meu Deus! Ali estava tudo. Marcelo esmurrando Ana. O coronel dizendo que ela só servia para parir e depois podia morrer. Eles planejando tirar o bebê dela na força. Era a prova que eu precisava. Lúcia, você salvou Miguel. Não, você salvou ele. Eu só estou tentando me redimir. Levei o celular para o Dr. Maurício no mesmo dia. Quando ele viu os vídeos, sorriu pela primeira vez desde que o contratei.
Roberto, isso muda tudo. Com essas gravações, não só mantemos a guarda, como ainda podemos processar o coronel por violência doméstica e ameaças. Mas tem certeza? Absoluta. A própria vítima gravou as evidências. É prova incontestável. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Eu estava nervoso, mas confiante. Tinha a verdade do meu lado. Tinha as palavras da própria Ana me defendendo. No dia da audiência, o fórum estava cheio. O coronel chegou com uma equipe de advogados caros, usando terno branco, pose de senador. Do meu lado, eu tinha Dr. Maurício e Lúcia, que ia testemunhar. O juiz, Dr. Paulo Mendes, era um homem jovem, sério. Tinha fama de ser justo, incorruptível. Este é um caso incomum, ele começou. Temos aqui uma disputa de guarda entre o avô paterno biológico e um terceiro que cuidou da criança nos últimos meses. Vamos às alegações. O advogado do coronel falou primeiro. Pintou um quadro de Roberto como um homem perturbado que sequestrou uma mulher casada e se aproveitou dela no momento de fragilidade. Disse que eu não tinha direitos sobre Miguel, que a família biológica deveria prevalecer. Escutar aquelas mentiras me deu nojo, mas Dr. Maurício me acalmou. Agora é nossa vez, ele sussurrou. Quando o Dr. Maurício começou a falar, apresentou os vídeos. O fórum ficou em silêncio absoluto vendo Marcelo bater em Ana, vendo o coronel planejar tirar o bebê dela. As evidências eram devastadoras. Meritíssimo, Dr. Maurício concluiu. Estes vídeos mostram claramente que Ana Lúcia fugiu de uma situação de violência extrema, que ela escolheu Roberto Santos para cuidar de seu filho, e que esta família não merece criar nenhuma criança. O advogado do coronel tentou contestar, disse que os vídeos poderiam ser falsos, editados, mas a perícia técnica confirmou a autenticidade. Lúcia testemunhou entre lágrimas, contando sobre os anos de sofrimento da irmã, sobre as ameaças que a família fazia. Ana me ligou na última vez, ela disse. Falou que tinha encontrado um anjo na terra, um homem que a salvou quando todos nós a abandonamos. Disse que se acontecesse alguma coisa com ela, Roberto era a única pessoa no mundo em quem confiava para cuidar do filho dela. Quando chegou minha vez de falar, me levantei com Miguel no colo. O bebê estava acordado, olhando curioso para todo mundo. Meritíssimo, há 6 meses minha vida mudou completamente. Encontrei uma jovem morrendo na beira da estrada, grávida, machucada, sem ninguém no mundo. Podia ter passado direto. Talvez fosse mais fácil. Fiz uma pausa, olhando para Miguel. Mas não consegui. E desde então, cada dia que passo com esse menino me mostra o que realmente importa na vida. Não é dinheiro, não é poder, não é status. É amor, é cuidado. É dar a uma criança a chance de crescer sem medo. Olhei para o coronel. Esse homem quer Miguel não por amor, mas por posse, por orgulho, por controle. Eu quero Miguel porque ele é meu filho no coração. Porque prometi à mãe dele que daria a ele a vida que ela sonhava. E que vida é essa? O juiz perguntou. Uma vida de liberdade. Uma vida onde ele possa ser quem quiser, não o que outros determinam. Uma vida onde ele seja amado pelo que é, não pelo que pode oferecer. O juiz ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se dirigiu ao coronel. Senhor Antônio Figueiredo, depois de ver essas evidências, o senhor ainda mantém que é a melhor opção para criar essa criança? O coronel se levantou, vermelho de raiva. Meritíssimo, essa mulher era propriedade da minha família. Esse homem interferiu em assuntos que não eram dele. Propriedade? O juiz ergueu as sobrancelhas. O senhor considera que mulheres são propriedade? Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso que disse. O juiz bateu o martelo. Baseado nas evidências apresentadas, na análise psicológica dos envolvidos e principalmente no melhor interesse da criança, determino que a guarda definitiva de Miguel Santos permanece com Roberto Santos, que o adotará legalmente. O mundo parou.
Ganhei. Miguel ia ficar comigo. O coronel explodiu. Isso é um absurdo. Vou apelar. O senhor vai se retirar do meu fórum antes que eu o cite por desacato. O juiz disse friamente. E senhor Figueiredo, baseado nas evidências de violência doméstica aqui apresentadas, vou encaminhar este processo ao Ministério Público para que o senhor seja formalmente acusado. Saí do fórum com Miguel nos braços, Lúcia ao meu lado. Ela ia morar na fazenda conosco, para ajudar a criar o sobrinho e se redimir do passado. Ana estaria orgulhosa, ela disse com lágrimas nos olhos. Espero que sim. Naquela noite, coloquei Miguel para dormir no quarto que tinha preparado especialmente para ele. Nas paredes, fotos de Ana sorrindo para que ele crescesse conhecendo o rosto da mãe. Miguel, sussurrei, hoje você se tornou oficialmente meu filho. Mas, na verdade, você já era desde o primeiro dia. Ele me olhou com aqueles olhos sabidos e sorriu. Sua mãe me ensinou que salvar alguém pode ser a maior forma de se salvar também. Ela estava certa. Você me salvou, meu filho. Me deu uma razão para ser um homem melhor. Miguel bocejou e fechou os olhos. Fiquei ali observando ele dormir, pensando em Ana, em como uma mulher que conheci por tão pouco tempo tinha mudado toda a minha vida. 3 anos depois, Miguel dava seus primeiros passos no quintal da fazenda. Lúcia tinha casado com Joaquim e viviam numa casinha que construí para eles. Marina nunca mais apareceu e eu nem sentia falta. O coronel foi condenado e cumpriu 2 anos de prisão. Marcelo se mudou para outro estado, nunca mais tentou contato. A família Figueiredo perdeu toda a influência política depois do escândalo. Eu continuava tocando a fazenda, mas agora com um propósito diferente. Uma parte dos lucros ia para um abrigo que fundei para mulheres vítimas de violência doméstica. O nome do abrigo era Casa Ana Lúcia. Papai! Miguel correu até mim se jogando nos meus braços. Olha o que achei. Era uma pequena flor amarela que ele tinha colhido no jardim. É para mamãe, ele disse, apontando para a foto de Ana na mesa da sala. Todos os dias ele levava alguma coisa para mamãe Ana. Uma flor, um desenho, uma pedra bonita que achou. Lúcia e eu contávamos histórias sobre ela, sobre como ela era corajosa e amorosa. Vamos levar para ela, falei, pegando a flor. Fomos até a árvore no jardim, onde tinham plantado as cinzas de Ana. Miguel colocou a flor no chão e ficou em silêncio por um momento, como sempre fazia. Mamãe Ana, hoje eu aprendi a amarrar o sapato. Ele falou sério para a árvore. E papai disse que você ficaria orgulhosa. Meus olhos encheram de lágrimas, como sempre acontecia nesses momentos. Papai, Miguel me olhou. Você acha que mamãe Ana pode me ver daqui de cima? Tenho certeza que pode, meu filho. Então ela sabe que eu te amo muito? Sabe sim. E sabe que papai te ama mais que tudo no mundo. Miguel sorriu e correu de volta para o quintal, onde Lúcia o esperava com lanche. Fiquei mais um momento ali, olhando para a árvore. Ana, falei baixinho, Miguel está crescendo forte e feliz. Igualzinho você queria. É inteligente, carinhoso, corajoso, tem seu coração. O vento balançou as folhas da árvore, como se fosse uma resposta. Obrigado, continuei, por me ensinar que algumas batalhas valem a pena, por me mostrar que salvar alguém pode ser a maior forma de se salvar também. Voltei para casa, onde Miguel e Lúcia me esperavam para jantar. Uma família pequena, mas cheia de amor. Uma família que nasceu da tragédia, mas encontrou a felicidade. Às vezes, quando Miguel dormia, eu pegava uma foto de Ana e ficava olhando. Pensava em como ela seria hoje, vendo o filho crescer. Pensava nas conversas que teríamos, nos planos que faríamos. Mas não sentia tristeza, sentia gratidão. Gratidão por ter encontrado ela naquele dia na estrada. Por ter tido a coragem de parar, por ter aprendido que o dinheiro não compra paz de espírito, mas o amor pode curar qualquer ferida.
Ana me deu o maior presente que alguém pode dar, uma segunda chance de ser pai, uma segunda chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. E todos os dias, quando Miguel ria, quando me chamava de papai, quando me abraçava, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Mesmo custando tudo que eu tinha antes, ganhei muito mais em troca. Ganhei um filho, ganhei uma família, ganhei um propósito. Ganhei a vida que sempre quis, mas nunca soube que precisava. E tudo porque uma jovem corajosa me ensinou que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes é preciso salvar alguém para descobrir que no final fomos nós que fomos salvos. Fim. O amor verdadeiro não é aquele que nasce do sangue, mas aquele que nasce da escolha. Miguel me escolheu como pai no primeiro olhar. Ana me escolheu como protetor na última conversa. E eu escolhi ser o homem que elas acreditaram que eu poderia ser. Essa é a única riqueza que realmente importa: ser amado e escolhido por quem mais amamos.